Olá, boa noite a todos vocês. Espero que todos estejam bem. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá, pessoal? Hoje a gente vai ter uma aula de tipagem sanguínea. Tudo bem? Vocês estão bem? Eu sei que a gente tem vários cursos da área da saúde, né? Então, hoje a gente vai conversar de uma forma geral sobre tipagem sanguínea, tá bom? Então, antes de eu colocar o laboratório em si, né, que hoje é a noite do laboratorizando, eu preparei uma apresentação para explicar para vocês o que é a tipagem sanguínea e depois a gente vai utilizar o laboratório, né? Antes de iniciar, aos que não me conhecem, eu sou a professora Ana Teles, eu sou biomédica, já tenho muitos anos. Eu sou biomédica especialista, né, pós-graduada em hematologia laboratorial e hemoterapia. Também sou mestre em clínica médica e sou doutoranda num programa de pesquisa em que a gente estuda os casos de sífilis adquirida. Então, a gente está mapeando aí o estado com relação aos casos de sífilis adquirida que tanto vem crescendo nos últimos anos, tá? E hoje eu vou estar com vocês aqui para a gente conversar um pouquinho sobre tipagem sanguínea. Então, preparei aqui um slide. Gente, o que vocês tiverem de dúvida, vocês vão colocando aí no chat, no bate-papo, e eu vou interagindo com vocês, tá? Bom, todas as vezes que a gente fala que vai fazer um exame, né, de tipagem sanguínea, é importante a gente entender que existem dois tipos sanguíneos que são imprescindíveis todas as vezes que a gente vai tipar o sangue de um indivíduo. Eu falo imprescindíveis porque, na verdade, existem vários tipos sanguíneos, né, vários sistemas, mas dois sistemas são grandemente influenciadores da rejeição, né? Então, quando esses sistemas eles não são compatíveis, a bolsa que o indivíduo recebe, ela é totalmente perdida. E o grande problema não é se perder a bolsa, né? Que também não deixa de ser um problema, e sim não ajudar o paciente, que é a grande intenção de quem faz a tipagem sanguínea. Então, a gente vai estudar dois sistemas, o sistema ABO e o sistema RH. Volto a dizer, existem outros sistemas, como, por exemplo, o MNS, o LIOS, o DUF, o KID, o KEL, que todos esses também acabam sendo verificados a presença de anticorpos regulares no receptor pela bolsa, tá? Mas os mais importantes é o ABO e o RH, então eu preparei aqui um material basicamente sobre os dois sistemas mais importantes. Então, vamos começar falando do ABO, né? O que é o sistema ABO? As células do nosso sangue, que são as hemácias, que são as que existem em maior quantidade, né? Um indivíduo normal, adulto, independente se homem ou mulher, e aí os valores eles variam para homem e para mulher, mas com uma margem pequena, eles estão por volta de um indivíduo hematologicamente sadio, ele tem por volta de 4 milhões e meio a 5 milhões e meio, 6 milhões de hemácias circulando no nosso sangue. E cada uma dessas hemácias, elas têm antígenos
que são ligados na sua membrana. O que significa eu dizer que elas têm antígenos que são ligados na sua membrana? Eles têm carboidratos que são ligados às glicoproteínas e aos glicolipídios que dão características de um tipo sanguíneo, né? Esses antígenos, eles não são primários dos genes, né? Então, é isso daí é importante a gente entender. E que esse mesmo indivíduo que tem esses antígenos ligados na membrana da hemácia, eles têm anticorpos que são produzidos naturalmente contra eles, ou seja, o que eu não tenho expresso na minha membrana, o meu corpo naturalmente produz anticorpo, né? Então, se eu não tenho aquele antígeno na minha membrana, o meu corpo vai produzir um anticorpo porque vai acreditar que o que não é daquela natureza não faz parte do meu organismo e aí eu vou produzir o anticorpo para destruição, tá? É importante falar que esse sistema BO, né, esses anticorpos, eles vão reagir por volta de 4 e 37 graus, ou seja, na nossa temperatura corporal. É óbvio que a gente não tem 4 graus, mas em até 4 graus eles ainda reagem. Por que eu faço questão de falar isso? Porque quando a gente faz análise no laboratório, dificilmente vocês estejam a menos de 4 graus, né? Então, a gente não tem esse problema aqui quando realiza um teste de tipagem sanguínea, né? Com a temperatura dentro dos 4 ou dos 37 graus, que isso para a gente é a nossa normalidade, tá? Então, o que é o nosso, o que são os nossos antígenos, né? Eu tenho aqui a membrana da hemácia e nessas membranas eu tenho açúcares, glicoproteínas, todas ligadas na membrana. Então, todas as hemácias, né, elas têm a substância H. Então, essa substância H, que é um açúcar que dá origem a ela, está presente em todas as hemácias, independente do tipo sanguíneo que ela seja. Se ela for O, se ela for A, se ela for B, se ela for AB, essa substância H vai estar aqui, que é uma fucose, é um açúcar, uma fucose, e que vai estar aqui bonitinho ligada na membrana da nossa hemácia. Mas alguns indivíduos, além dessa substância H, elas têm uma N-acetilgalactosamina, que é um açúcar que dá origem ao antígeno A. E outros, né, têm um açúcar que dá origem ao antígeno B. Então, o indivíduo, ou ele tem a hemácia com os açúcares, ou seja, com os carboidratos ligados ali na membrana, que simplesmente chegam até a fucose, que simplesmente é o indivíduo do tipo O, né? E na verdade, esse tipo O, pensa assim, é como se fosse o tipo 0, entendeu? 0. Além dessa fucose, não tem mais nada. Esse é o cara que é o tipo O. O cara que é o tipo A, ele tem um açúcar característico do tipo A. E o cara que é do tipo B, o cara que eu digo assim, o indivíduo do tipo B, ele vai ter o quê? Um açúcar característico do tipo B. Aí você vai falar assim, professora, mas como assim um açúcar ligado à nossa superfície celular? Sim, sim. E é isso que vai caracterizar os indivíduos, tá? Bom, e aí, partindo desse princípio, como é que a gente faz essa tipagem ABO? Né? Deixa eu diminuir aqui para ficar maior, para a gente conseguir visualizar melhor. Aqui, né, eu vou pensar o seguinte. Vamos pegar o sangue de um indivíduo, tá? O sangue de um indivíduo.
Laboratorialmente, nós compramos reagentes no mercado, e no mercado que eu falo assim, nas indústrias, né, que são os produtores de reagentes, que vendem esses anticorpos. Então, por exemplo, se eu sou do tipo A, o meu organismo não tem o açúcar do tipo B. Então, adivinha o que ele produz? Um anticorpo anti-B. Se eu sou do tipo B, eu não tenho reagente do tipo A. Então, adivinha o meu organismo que ele faz? Ele produz um anticorpo anti-A. E sempre vai ser assim? Absolutamente sempre. Então, vamos voltar à nossa conversa inicial. O nosso sangue, um indivíduo hematologicamente sadio, tem por volta de 4 milhões, 5 milhões e meio, às vezes 6 milhões de hemácias. E em cada membrana de cada hemácia, nós temos açúcares, conjunto de açúcares que dão origem, que caracterizam aquele indivíduo como do tipo A, do tipo B ou do tipo O. Aí você vai falar assim, beleza. Opa, acho que alguém colocou alguma coisa aqui. Não, foi só um microfone que abriu, né? Ótimo. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se alguém ficar com dúvida, coloca aí, tá? Ó, a Tamires levantou a mão. Fala, Tamires, pode falar, pode perguntar. Boa noite, professora. Boa noite. Não era só para falar, para deixar a aula gravada, se tinha como, porque acho que é no início, né? Para a gente Eu assistir já depois. coloquei, já está gravando. E deixa eu te perguntar também, você estava falando sobre isso. E no sangue O negativo também é nesse mesmo jeito? É que é assim, ó, o tipo sanguíneo ABO é diferente, o sistema ABO é diferente do sistema RH. Quando a gente fala em O, significa que ele tem só a substância H, que ele não tem nem o antígeno do A, nem o antígeno do B. Isso é no sistema BO. Perfeito. O RH a gente vai falar já já. E aí eu vou te mostrar o quê? Que o RH é um outro sistema. E o RH positivo ou negativo, ele tem que ter o antígeno do sistema RH. Se ele não tiver nada, ele é O negativo. Entendeu? Entendi, obrigada. Por nada. Na verdade, é muito interessante a gente pensar na doação, né, e na recepção, porque assim, o melhor sangue, né, sangue para quem vai doar, né, e aí a gente fala para quem vai doar, eu digo para o banco de sangue, é o O negativo. Porque o O negativo, ele não tem anticorpo contra ninguém, ele não tem anticorpo quer dizer, não tem anticorpo, não, ele não tem antígeno nenhum, né? Então, ele não tem antígeno contra do A, ele não tem antígeno do B, ele não tem antígeno do RH, então eu posso doar ele para qualquer indivíduo que quem receber não vai produzir um anticorpo contra e não vai destruir o sangue que acabou de receber. Porque esse lance da transfusão sanguínea, do tipo sanguíneo, está relacionado com por que um indivíduo faz transfusão? Ou por que ele precisa de sangue? Porque o corpo dele está com baixa quantidade de sangue. Então, eu preciso pegar o sangue do doador e dar para o receptor, que é o cara que está precisando da transfusão. Para que isso funcione muito bem, eu preciso que aquele cara que esteja recebendo não rejeite. Porque você já pensou, você dá meio litro, 1 litro, 2 litros de sangue para o indivíduo e ele não consegue aproveitar nada, adivinha qual que é o final dessa situação? O óbito, né? Então, a tipagem, nesse caso, ela é primordial para que o que a gente está doando para o receptor, ou seja, o que eu estou dando, administrando para o receptor, ele seja aproveitado. Porque se ele não for aproveitado,
O receptor, se ele tiver anticorpo contra, ele vai destruir tudo. Eu posso dar a quantidade que for, o organismo dele vai destruir, porque é o nosso sistema imunológico, eu não tenho como controlar o sistema imunológico, né? E aí a gente acaba perdendo o paciente, ele acaba entrando em óbito. Ele acaba entrando em óbito. Então, uma coisa muito importante, quando alguém vai doar sangue, existe uma triagem antes, né? Não sei se alguém do grupo já foi até um hemonúcleo para tentar doar sangue, não sei como é que funciona na cidade de vocês, mas normalmente é assim. Normalmente não, existe uma lei, né, que preconiza. Então, você chega lá, um regulamento, né, uma resolução. Então, você chega lá no banco de sangue e você fala, eu vim doar sangue. Aí, primeiro, eles vão fazer uma triagem clínica com vocês. O que é a triagem clínica? Vão ver se vocês estão aptos a doar. Então, vai ver se você está doente, se tem algum sintoma, se está abaixo do peso para doação. Você precisa ter pelo menos 50 quilos. Por quê? Porque as bolsas que fazem a coleta, elas são de meio litro, de 500 ml. E você só pode doar sem prejuízo para o seu corpo 10%. Então, se você tiver abaixo de 50 quilos, você não consegue doar. Então, a primeira coisa que eles fazem, eles veem o seu peso, eles veem se você está com febre, eles veem se você está com a saturação de oxigênio normal, eles fazem um teste para ver seu hematócrito. O que é hematócrito? Para ver se a porcentagem de células do seu sangue está dentro da normalidade, porque senão, ao invés de ajudar uma pessoa, eu vou estar atrapalhando você. Então, isso é a triagem clínica. Aí, perfeito, você passou por toda essa etapa. Aí, eles conversam com você e existe um questionário que você preenche, um formulário. O que é aquele formulário? De autoexclusão. Por quê? Porque eles querem saber se você tem tatuagem, se é recente, se você é casado, se é solteiro, se é homossexual, se tem múltiplos parceiros, se é usuário de medicação injetável diariamente, ou seja, acreditem se vocês quiserem, diabético tipo 1 que tomam insulina diariamente, não pode doar sangue. Por que não pode doar? Porque, teoricamente, tem alguma coisa que possa passar para os outros? Não. Pelo simples fato de estar injetando, tomando medicamento injetável diariamente, faz parte do grupo de risco. Então, assim, é um negócio bem severo isso, né? E aí, existe um termo de autoexclusão. Se você não quis falar nada para o funcionário lá do banco de sangue, do hemonúcleo, mas se você acha que você não está, depois de ser questionado sobre tudo aquilo, pronto para doar sangue, você pode se autoexcluir. Mas se você não quiser, o que eles vão fazer? Vão te encaminhar para a cadeira e vão coletar o seu sangue. Colocam você para começar, né, na bomba que vai coletando seu sangue, e eles vão colher vários tubinhos, né, de sangue para quê? Para fazer os testes sorológicos. Nesses testes sorológicos, a intenção é verificar se aquele sangue que está sendo doado não vai transmitir nenhum tipo de doença para o receptor. Então, ali a gente tem teste HIV, teste de sífilis, teste de hepatite, de HTLV, de uma série de vírus, né? E a gente acaba tendo uma série de doenças sendo testadas para que eu não esteja contaminando teste de Chagas, né? Então, para que eu não esteja contaminando o receptor, né? Então, todos os testes são feitos, mas são feitos depois. Aí você fala, professora, mas o teste foi feito depois.
E se depois viram que o paciente estava com HIV e já tinha doado? Depois, essa bolsa ela é excluída. Essa bolsa nunca vai ser liberada se não tiver com todos os testes em dia, em ordem, né? Com todos os testes negativados. Aí, beleza. Quando a gente doa, a gente não sabe para quem a gente está doando, a não ser que você esteja doando antes de uma pessoa precisar. Quando você chega lá na hora, você repõe bolsa para alguém. Você fala, não, lógico que eu doei para uma pessoa. Eu fui repor a bolsa em nome de... Aí você fala o nome da pessoa. Mas o sangue não foi para ela, porque ela já usou. O sangue vai para outra pessoa que precise, tá? Mas você repôs no nome daquela pessoa, tá bom? Então, é assim que funciona as triagens até que se chegue lá para gente no laboratório, no banco de sangue, para tipar. Como eu disse para vocês, as hemácias elas têm antígenos na superfície, né? Comercialmente a gente consegue comprar os sorinhos. Então, por exemplo, se o indivíduo pode ser do tipo A, eu consigo comprar um soroclone, que é um sorinho, né? Do tipo anti-A. Se o indivíduo ele é do tipo, se eu quiser testar para ver se ele é do tipo B, eu compro um soro clone anti-B, né? Muitos laboratórios usam o anti-AB. O que é esse anti-AB? Para confirmar se realmente os dois, o A e o B, estavam em ordem e também para verificar possíveis subtipos, que é o que acontece no banco de sangue. Né? Então, eles verificam até a sublinhagem, os subtipos do A, né? Os subtipos bonitinho, então eles conseguem fazer essa detecção. E aí, eles vão colocar o anti-D. Por que anti-D? Porque o nosso RH, como me perguntaram agora há pouco, né? Como a colega de vocês perguntou, o sistema RH, que pode ser negativo ou positivo, ele tem vários tipos. Deixa eu ver onde foi que eu coloquei isso aqui na aula. Calma aí. Calma aí que eu já vou. Olha lá. O sistema RH, ele pode ter muitos subtipos, né? Então, deixa eu passar aqui. Ops. Ele tem 45 antígenos. Então, o indivíduo, para ele ser RH positivo, ele pode ser do tipo Dzão, do tipo Czão, do tipo Czinho, do tipo Ezão, do tipo Ezinho. Ele pode ter uma série de antígenos, né? Então, esses antígenos, eles são altamente imunogênicos. É óbvio que a grande maioria da população que é RH positivo, o antígeno que ela tem na superfície é o antígeno D, tá? Por isso que laboratorialmente, né, em laboratórios de rotina, a gente usa só o anti-D para testar o RH. Nos bancos de sangue e nos hemonúcleos, o teste é feito com anti-D, anti-E e anti-C. Ou seja, os testes são feitos para todas as variações possíveis do sistema RH. Por quê? Porque eles são muito imunogênicos, ou seja, eles provocam uma reação hemolítica, né? Uma destruição de hemácias muito severa se não forem compatíveis, tá? Então, o laboratório, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba comprando, né, esses sorinhos, aí ele coloca aqui o sorinho do indivíduo, tá bem? Ele vai colocando o sorinho do indivíduo aqui, né? Então, ó, no tubinho do A, ele coloca, ou no tubinho ou numa lâmina, em muitos locais são feitos em lâmina, né? Em outros são feitos em tubo, mas o princípio é o mesmo. Se na hemácia do indivíduo tiver o antígeno e no que você colocar, que é o sorinho, tiver o anticorpo, vai acontecer uma reação de aglutinação e eu vou dizer que o teste é positivo. Então, olha só, coloca aqui num tubinho as hemácias do paciente com sorinho anti-A, as hemácias do paciente com sorinho anti-B, as hemácias do paciente com o sorinho
AB, anti-AB. Coloco aqui as hemácias do paciente com o sorinho anti-D, que foi o que eu comentei com vocês, e coloco aqui um controle de RH. O que é esse controle de RH? Como a gente não faz comumente o anti-E e o anti-C só nos bancos de sangue que fazem isso, né? Só nos hemonúcleos, a gente usa o controle de RH. Por quê? Porque se positivar no D e no RH, alguma coisa tem que não é o anti-D. O controle do RH tem que ser sempre negativo para caracterizar o teste do RH positivo ou negativo. Se o RH, o controle do RH positivar, eu tenho algum problema ali que não é desse mundo de comum, ou seja, não é um dos sangues mais comuns. E aí ele precisa ser melhor estudado, né? Então, coloco tudo no tubinho ou coloco tudo em uma lâmina, faço a homogeneização disso, né? Porque a gente faz a homogeneização disso, e aí, ou centrifuga, se tiver no tubinho, e aí a gente vai para a leitura. O que é lido como positivo? Todas as vezes que tiverem reação antígeno-anticorpo. Tem reação antígeno-anticorpo? Ou seja, tem reação com o anticorpo do reagente, mais o antígeno do paciente, aquele teste é positivo. Então, ó, coloquei a hemácia do paciente com o tubinho A, formou um botãozinho, ou seja, teve reação antígeno-anticorpo. Então, esse cara é do tipo A. Mas vamos ver se ele é do tipo B. Coloquei aqui no tipo B, ó, não formou nada, ou seja, não teve reação antígeno-anticorpo, então realmente ele é do tipo A. Mas aí eu queria ter certeza absoluta que era AB mesmo, era A mesmo. Aí eu fiz o controle de AB. Adivinha o que aconteceu? Positivou. Aí você vai falar, ah, professora, então se positivou, ele é. Você pode pensar assim, né? Não, porque se positivou. Deixa eu ver. Tem alguma pergunta aqui no bate-papo? Acho que não. Aí você pode pensar assim, não, professora, mas se ele positivou no AB, então ele tem os dois. Não, significa que ou ele tem um antígeno A ou ele tem um antígeno B. Ele não é do tipo A? Então tá resolvido, tá certinho até aqui. Aí a gente pega e vai olhar o sistema RH. O sistema RH, eu coloquei o sangue do paciente e o sorinho anti-D. Adivinha o que aconteceu? Formou o botãozinho, ou seja, esse indivíduo é A positivo. Vamos ver se está validado o teste? Olha o controle de RH. Está negativo. Teste validado. Teste validado. Ah, eu acho que eu desliguei meu microfone por um período. Desculpa, pessoal. Ó, eu não sei se eu não tô conseguindo ver a mensagem, porque apareceu o númerozinho 2, eu achei que tinha mensagem no fórum aqui, no bate-papo. Alguém tem alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Não? Não, né? Então tá jóia. Então vou seguir, tá bom? Então vou seguir. E aí a gente vai fazendo assim e passando, né? Olha só para deixar mais bonitinho. Como eu falei para vocês, lá no banco de sangue, né, nos hemonúcleos, eles fazem classificação de tipos e subtipos. Então, a gente consegue ver do grupo A1 e do grupo A2, né? Inclusive com provas reversas. O que significa falar prova reversa? Significa que se eu sei que você é do tipo A, eu preciso confirmar você com uma contraprova. E aí, a hora que a minha contraprova confirma, eu
definitivamente posso dizer que você é do tipo A. Isso é o procedimento que é utilizado em todos os hemonúcleos e bancos de sangue do nosso país. Quer dizer, do mundo, né? Mas eu falo do que a gente tem aqui no nosso país, ou pelo menos que deveria ser o preconizado para todo mundo, tá? Só que às vezes existem alguns problemas na tipagem. E aí, quais seriam esses problemas na tipagem? Às vezes, eu não vou dizer que a gente erra propositalmente, mas eu posso dizer que acontecem equívocos. Quem trabalha em laboratório faz muitos exames por dia, tem uma vida como qualquer outra pessoa e por algum motivo pode se enganar, né? Então, erros técnicos são, sem sombra de dúvida, a maior parte dos erros de tipagem sanguínea que a gente observa nesse campo laboratorial. Normalmente, o indivíduo usou de forma incorreta o reagente. Você vai falar, nossa, mas como é que usou de forma incorreta? Ah, de repente, ele pensou em outra coisa naquele momento e acabou pingando o sorinho do A no lugar do B, o do B no lugar do A. E aí já errou tudo, né, gente? Já errou tudo, né? Às vezes, até não errou o reagente, mas identificou errado o tubo que estava fazendo o teste, ou a lâmina que estava fazendo o teste, né? Às vezes, na hora de passar o resultado, ele transcreveu de forma equivocada, né? Às vezes, contaminou o local que ele deveria estar usando, né? Ou então, pegou um material que já estava contaminado, às vezes com fragmento de qualquer outra proteína, que uma vidraria que não foi bem lavada. E aí, a hora que você vai fazer o seu teste, forma grumo. E aí você pensa assim, nossa, o teste está positivo. Nada, é grumo que tinha já ali, grumo de resíduo mesmo, que às vezes a gente encontra na vidraria, tá? Se for fazer em tubo, como precisa centrifugar, às vezes centrifuga demais ou às vezes de menos, para toda técnica tem um protocolo, esse protocolo ele precisa ser rigorosamente seguido para testes de tipagem sanguínea, né? Às vezes, sei lá, hoje em dia a gente tem até tipagem sanguínea realizada em plaquinhas, então às vezes aquela plaquinha ou algum equipamento que você utilizou não estava calibrado da forma adequada, ou seja, as fontes de erro elas são inúmeras. E todas essas fontes de erro são técnicas, né? Agora, pode ser que aconteça de você fazer uma tipagem direta e uma reversa e os resultados não serem compatíveis. Aí você vai falar assim, nossa, eu tenho um problema com esse paciente. Na verdade, você não tem um problema com o paciente porque você testou uma vez só. O que a gente faz num caso desse? A gente descarta tudo que a gente fez e começa tudo de novo, desde o início. Desde a identificação dos tubos, da identificação das lâminas, de pegar o material, de utilizar os reagentes, não é aproveitar o que você fez e reolhar, é iniciar do zero, porque às vezes o erro é tão primordial e se você vai rever o que você fez, o problema tá ali, não vai sumir, né? E nesse caso de você achar alguma discrepância aqui significa que está fora, né, do que a gente esperava, né, não está batendo a direta com a reversa, a gente precisa resolver antes de liberar resultado. Tipagem sanguínea, ela pode matar alguém, né? Transfundir sangue errado pode ser caso de morte, porque se o paciente estiver precisando, porque a oxigenação do tecido dele está baixa, porque ele perdeu muito sangue num acidente, porque, sei lá, por N motivos as pessoas precisam de sangue, né? E se você transfunde ela e aquele sangue não pode ser aproveitado porque acontece uma rejeição,
ou seja, acontece uma reação hemolítica, tudo que ela está recebendo começa a ser destruído pelo sistema imunológico dela, que é o que a gente chama de reação hemolítica, dependendo da gravidade do caso, ela não vai sobreviver, para você entender o que foi que aconteceu. Então, daí a gravidade e a importância da gente estar preparado para esses tipos de teste, tá? E aí o sistema RH, né, gente? É o que eu falei para vocês, ele tem muitos antígenos, os antígenos são super imunogênicos, que eu mostrei para vocês, né? Os anticorpos que são produzidos contra eles são de origem IgM ou IgG, né? E às vezes, quando a gente vai fazer no laboratório, a gente faz o teste e não aglutina. Eu coloco o anti-D, coloco o sangue do paciente e não tem aglutinação. Aí, se não tem aglutinação, você fala é negativo. Mas os antígenos do sistema RH, eles são reativos a 37 graus. Então, todo teste de RH que você fizer e der negativo, aqueçam. Aí você vai falar, mas como é que eu vou aquecer o sangue? Coloca no banho-maria. Coloca o sangue no banho-maria 37 graus por 15 minutos. Deixa ele lá. Então, você coloca o frasquinho de sangue no banho-maria 37 graus por 15 minutos. E aí, você aquecendo o sangue daquele paciente, você consegue fazer o teste, né? Então, o ideal seria que você preparasse o material num tubinho, colocasse no banho-maria e depois já centrifugasse para realizar a leitura. Porque os anticorpos do sistema RH, eles reagem a 37 graus. E o fato de ter dado negativo não significa que não tenha o antígeno positivo. Significa que talvez não esteja na temperatura adequada para a leitura. Então, isso também é uma dica de experiência, né? Como eu trabalhei 14 anos em laboratório fazendo isso, eu fui pegando o jeito, né? E aí a gente vai tendo RHs que são os normais, né? Que tem aqui, ó, todos os antígenos bonitinho na membrana da hemácia. A gente tem uns que são mais fraquinhos, né? A gente tem os que são fracamente positivos. E todos eles a gente consegue verificar essa variação a partir do momento que eu coloco no banho-maria, faço o teste a 37 graus e aí ele deu negativo. Posso liberar para o paciente? Não. Coloco anticorpo anti-humano, que é a antiglobulina humana, né? Coloco também. Deu negativo, aí sim o paciente é RH negativo, tá? E aí o RH negativo é mais fácil, né? A gente pega, coloca lá, né? O tubinho, né? Com anti-D, coloca um tubinho com controle de RH, que a gente tem um controle de RH, né? Aí fiz lá o testezinho com anti-D e com o controle de RH. Lembra que eu falei? O controle de RH tem que ser sempre negativo. Então tá aqui, ó, o controle de RH negativo. Deu positivo, posso encerrar o teste por aqui. Mas não, fiz primeiro 37, fiz aqui no anti-D, deu negativo, controle do RH negativo. Isso aqui é a hemácia do paciente, tá? Aí o que eu fiz? Coloquei no banho-maria 37 graus, porque vai que não estivesse na temperatura para reagir. Aí positivou, então o cara é RH positiva. Você vai falar, não, professora, mas no D deu negativo, deu fora da temperatura corporal. Colocou na temperatura corporal, positivou, então ele é RH positivo. Mas tem também o indivíduo em que o anti-D deu negativo, o controle de RH deu negativo, coloquei nos 37 graus, ainda está negativo, aí eu vou lá e coloco uma antiglobulina humana. Sabe o que acontece? Positiva. Se positivo, eu não posso falar que ele é RH negativo, porque se eu der ele para uma pessoa como RH negativo, ele vai provocar uma reação hemolítica.
Então, ele é RH, mas fracamente positivo. O indivíduo que ele realmente é negativo, ele tem todas as provas que eu fizer realmente sem aglutinação. Então, eu coloquei o anti-D, era negativo, coloquei o controle do RH, era negativo, levei para o banho-maria, esperei 15 minutos, continuou negativo, coloquei a antiglobulina humana, continuou negativo. Aí sim, esse indivíduo, ele é RH negativo. Bom? Bom. Fala, Tamires. Ô, professora, no caso aí que você estava falando sobre a temperatura, então tem que ter bastante cuidado, né? Porque pode dar um resultado errado. Pode. E um resultado errado num banco de Tá, sangue né? pode matar uma pessoa. Por que, que eu falo que vai matar? Ai, matou porque você deu o sangue para ela. Não. Matou porque o sangue que você deu não conseguiu ajudá-la. A questão de temperatura. Onde eu trabalhava, tinha uns exames que acabava voltando por conta disso, porque como era questão de prefeitura, aí acabava fazendo a coleta, mas acabava deixando, né? Muito tempo lá, que era para estar numa sala, num ambiente normal, e acabava deixando na Secretaria de Saúde, né? Eita. Ficava sexta, sábado, domingo, segunda. Menina do céu, Esses quase fazia aniversário o sangue lá, dias, né? aí depois tinha que repetir de novo, né? O paciente a gente falava, né? Porque dava tudo errado, né? Por Dá conta disso. mesmo. O sangue, depois que ele é coletado para fazer teste, ele precisa ficar preservado numa temperatura, né? Num ambiente fechadinho, com gelo, né? Com aquele gelo reciclável, precisa ser levado logo para o laboratório. É por isso. Você mora onde, Tamires? Eu Da moro onde você está? na Bahia, só que eu trabalhava em Utinga, né? Sou da Bahia, Ah, da Diamantina. Aí a gente até deixava, né, na caixinha de isopor e tudo. Só que a mas questão é deixava lá 3 dias, 4 dias. que isso, deixava o fim de semana todos, a coleta aí eles só iriam pegar, né, na quinta-feira. Menina do céu, olha, para sangue isso é Preventivo muito também, a gente tinha esse complicado. problema também, o preventivo, né? E depois, como tava tendo muito problema, e começou, né, a Organizar, né? dar mais, né? Porque tava tendo até mais gasto, né? Porque tava tendo que repetir, É né? verdade. Aí começou a ter essa fiscalização melhor, né? Que bom, né? Que bom que descobriu a fonte do erro e corrigiu, né? Isso é bom, É, isso mesmo. Ainda bem que agora né? tá Que bom, tudo certo, né? graças a Deus. Ó, vou colocar aqui então agora no laboratório para vocês, tá? Se vocês não estiverem vendo o laboratório, vocês me avisam aí, tá? Eu já coloquei aqui o laboratório. Teoricamente, todo mundo está vendo. Se não estiver vendo, me avisa aí, Tamires, tu que abre o microfone e fala, me avisa aí, tá? Dá para ver? Me avisa. Oi, não entendi. Dá para ver o laboratório que eu estou projetando agora? Não, aqui ainda está ainda aberta a classificação RH. Eita, então vamos voltar ao que eu estou fazendo. Calma aí, deixa eu parar de compartilhar e tentar de novo. Vamos lá, deixa eu tentar de novo. A tela cheia, acho que agora vai. Pronto. Aqui, agora você consegue ver o laboratório, Tamires? Fala aí para mim. Sim, consigo. Vou Então tá entrar jóia. no meu aqui também para me fazer na sequência. Então vamos lá, né? Então a gente está aqui dentro do laboratório virtual, né? Deixa eu abrir aqui meu roteirinho, né? Você também consegue você também consegue abrir o seu roteiro aí para você, tá? Depois você consegue baixar bonitinho. Eu acabei de abrir, deixei aqui para eu não me perder, porque até a gente se perde, sabe? Porque tem um jeitinho certo de fazer, né? Então a gente vai, ó. Primeiro a gente está tendo uma geral aqui do laboratório. E aí a gente vai agora para o experimento, né? Mas antes do experimento, deixa eu ver onde é que eu preciso. Ai, é porque eu já me paramentei, eu já estava dentro dele. Então, quando você entra nele,
iniciar o experimento. Acho que vai voltar desde o comecinho. Perfeito. Vocês vão entrar aí, ó, nesse comecinho. Aí aqui, ó, primeira coisa, dentro de um laboratório da área da saúde, a primeira coisa que você precisa é pegar o seu EPI. Então, a gente vai abrir a porta, né? Abrimos a porta. Aí a gente começa, coloca a luva de procedimento, coloca o óculos de proteção, né? Consegui. Vamos pegar agora um jalequinho pra gente. Pegamos o jaleco, ou seja, jaleco, luva e óculos de proteção, né? Aí a gente vai fazer o quê? Fechar a nossa porta. Fechamos a porta. Estamos paramentados. Vamos para a nossa bancada de trabalho. Na nossa bancada de trabalho, antes de iniciar qualquer teste, a gente começa desinfetando, né? Fazendo a desinfecção. Então, a gente passa o hipoclorito de sódio, aí a gente pega a piceta, né? E aqui a gente vai passar o papelzinho para desinfetar definitivamente com o hipoclorito. Depois disso, a gente vai passar um pouquinho de álcool, né, gente? Então, bora com um pouquinho de álcool também. Tá aqui. Passei o álcool, né? A limpeza foi realizada da forma adequada, a gente já consegue iniciar o procedimento, o experimento. Então, vamos para o experimento. Aqui eu tenho a amostra do paciente, né? E aqui eu tenho os tubinhos de sangue, o anti-A, o anti-B, o anti-AB, que eu falei, o anti-D e o controle do RH, tá? Então, aqui a gente tem plaquinhas, eles não estão aqui, é a placa, não é o tubinho, né? Então, vamos pegar aqui, vamos marcar a plaquinha, ou seja, ter certeza que eu não vou misturar as leituras a hora que eu estiver fazendo, né? Coloquei bonitinho. E aí, depois disso, vamos colocar com a pipeta de Pasteur uma gotinha do sangue do paciente em cada tubo. Então, vou colocar uma gotinha no A em cada local demarcado, né? Uma do B, AB, RH e controle. Perfeito. Depois disso, o que, que a gente faz, né? Guarda aqui a pipetinha de Pasteur, bonitinho, já deixa ela aqui inutilizada. Aí a gente vai pegar aqui, ó, uma gotinha do anti-A, vai colocar na placa de leitura do A. Uma gotinha do anti-B na placa de leitura do B. Uma gotinha do anti-AB na placa de leitura do anti-AB. Uma gotinha do anti-D na placa de leitura para o RH. E uma gotinha do controle de RH, para ter certeza que foi feito da forma adequada. E aí a gente vai pegar aqui, ó, um palitinho descartável para mexer essa amostra. Mexi o A com um palitinho, o B com outro. Olha, às vezes quando a pessoa está fazendo, ela fala, eu vou usar o mesmo palitinho. Mas aí você pode contaminar uma leitura, né? Ou seja, o resultado dessa passar para essa. Então, não dá certo, tá, gente? Cada palitinho de plástico, o que vocês usarem, precisa ser um para cada espaço da placa, tá? E agora o último aqui, o do controle de RH. Então, vamos olhar os resultados. Olha aqui, ó. No A, formou um grânulozinho. No B, não, tá igualzinho. No AB, formou um grânulozinho. Então, olha só. No A, formou. No B, não. E no AB, formou esse indivíduo do tipo A. Certo? Significa que nas hemácias dele, o que ele tem ali de antígeno na membrana é o antígeno A. E aí vamos olhar agora o RH, ó. Olha o RH. O RH deu negativo. E o controle deu negativo também. Como a gente está fazendo aqui, ó,
como a gente está fazendo em placa, não tem como eu colocar lá para a gente aquecer. Na placa, ele está dando o quê? AB negativo. Acertei. Deu AB negativo. Mas e agora? Vamos fazer a prova reversa. O que é a prova reversa? Né? Eu vou pegar a parte onde tem os anticorpos do corpo do paciente e vou colocar com hemácias marcadas. Então, vamos lá. Como assim a prova reversa? Eu falei que era A negativo. Então, eu falei que ele é A. Vamos pensar como que a gente conversou até agora. Se o indivíduo é do tipo A, naturalmente, qual é o anticorpo que ele tem? O B, circulando, né? O B. E aí, então, eu vou fazer o quê? Vou pegar aqui primeiro, vou marcar a placa, senão não consigo iniciar o teste. Aí eu pego aqui, ó, a pipetinha de Pasteur e pego o plasma do indivíduo. Coloco aqui, na placa A e na placa B. Vamos pensar. O indivíduo é do tipo A. Lembra disso? Que o indivíduo é do tipo A, que a gente falou que ele era A. Então, o que a gente vai fazer agora? Nesse caso, como eu estou usando o plasma do paciente, eu vou comprar hemácias, né? Que são vendidas para testes laboratoriais, que são do tipo A. E vou colocar uma gotinha aqui, ó, no A. E vou comprar hemácias como se fossem reagentes, que são do tipo B, e vou colocar aqui. E aí, depois que eu fiz isso, eu vou misturar o A e eu vou misturar o B. Pronto, agora eu vou misturar o B. Aí, vamos lá, gente. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. O A ficou igualzinho que eu tinha colocado, igualzinho. Mas o B formou gruma. Aí você vai falar, então tá errado, né? Será que tá? Se o indivíduo é do tipo A, qual é o anticorpo que ele tem? É o B. Então, a hora que eu colocar a hemácia B, sabe o que vai acontecer com ele? Vai aglutinar. Aglutinou no B? Então tá certinho. Qual é o tipo desse indivíduo? Ele é do tipo A. E a gente acertou. Deu para entender, pessoal? Alguém tá perdido? Professora? Conta. Ah, Eu estava um pouco perdida aqui, estou fazendo um experimento aqui. Então, no caso, eu entendi essa parte aí, né? Você colocou um A e o B. A diferença no que foi que ele ficou tipo granuladinho é porque ele tem as. Como é que se diz? porque nesse caso aqui, porque como ele é do tipo A, o que ele não tem na hemácia dele, ele produz anticorpo. Então, como Se ele é fosse do tipo outro A, ele tipo de tá... sangue também seria assim também? Depende. Se fosse, por exemplo, um indivíduo do tipo... Qual é seu tipo sanguíneo, você sabe? O negativo. O negativo. Olha, tu tem um sangue super disputado. É, Super disputado. Então, o seu iria aglutinar em tudo. Por quê? Porque você não tem ele é negativo. antígeno. Você não tem antígeno na sua membrana da Na hemácia. minha gravidez eu tive até que tomar a vacina, né? A vacina. É, Porque eu você tem quantos filhos? tenho um só. Então, mas aí quando você tiver o segundo, você já está com a vacina, então não tem perigo. Se for até 10 anos, né? É Mas não. isso aí. É. É isso aí. O seu sangue é o mais disputado nos bancos de sangue, viu, menina? Eu sou doadora desde quando eu morava em São Paulo e aqui na Bahia também sou doadora. É uma coisa que eu sempre falo para os estudantes da área da saúde, gente, quem pode doa, porque ninguém sabe quando vai precisar. Deus o livre guarde, a gente precise de sangue e não tenha no banco. Então vai doar, porque ficar sem sangue. Olha, a tecnologia, a indústria farmacêutica, eles conseguem tudo, fabricar tudo. Eles fabricam vacina, eles fabricam
medicamentos caríssimos para uma série de doenças, mas eles não fabricam sangue. O sangue é a única coisa que a gente ainda não consegue produzir laboratorialmente. E isso deixa alguém morrer, né? Então, quem pode doar, faça isso. Faça isso. Tá bom, pessoal. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Tá? É um mundo muito interessante a hemoterapia. Eu vivi de hemoterapia por muitos anos. Eu trabalhei muitos anos na parte laboratorial, né? E vivi disso muitos anos e eu fico muito feliz com isso, porque foi muito bom para mim. Então, foi bom estar com vocês. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Não? Olha o silêncio. Então tá bom, pessoal. Então foi um prazer estar com vocês. Quem sabe a gente se encontra numa próxima aula. Eu estou sempre pelas aulas, algumas disciplinas, né? E então a gente se encontra A por Leni aí. tinha feito uma pergunta ali no bate-papo, prof. Eita, que tá fechado. Cadê o meu aqui? Ela perguntou assim, ó, quando você diz comprar hemácias, é hemácias humanas ou artificial? Não, é hemácia produzida pelo laboratório. A hemácia, ela é uma hemácia humana, mas que é tratada laboratorialmente. É isso. Só tô dando uma auxiliada. Por favor, me ajuda, que eu fico perdida com essa tecnologia aí. O pessoal sei. agora só tá dando boa noite. Muito boa tua aula, Ai, prof. agora que eu vi. Conseguiu? Agora eu abri. Olha, a perdida. Essa sou eu, a perdida. Agora eu consegui. Muito obrigada pelo seu auxílio. A Emana, agora eu vi a Leni que estava perguntando. Perfeito. Obrigada, Valdir. Tu é novato no curso de nutrição? Eu tô hoje em dia, as aulas que eu tô dando são para o curso de biomedicina e de estética, porque eu sou biomédica, né? Mas às vezes as disciplinas são compartilhadas, né? De repente eu dou aula no curso de vocês, porque os cursos que são as disciplinas que são básicas, né? Aí às vezes a gente acaba se cruzando por aí, porque eu dou disciplina básica em bastante cursos. Olha só, Valdir, tá quase acabando, hein? Quase acabando. Ô, professora? Oi. Eu tenho uma dúvida, né? Como você Diga. falou, que foi dessa área aí, né? Como que, no caso, no meu caso, né? Meu marido é B positivo, eu sou negativa, e o meu filho só poderia sair O ou B positivo, não é isso? Não necessariamente. Não? Mas fala. Mas Como pode que é feito, falar. mais ou menos assim, se você pudesse dar um resumo, como que é feito mais ou Qual menos é o esse tipo sanguíneo do seu filho? B positivo? Então, porque assim, o indivíduo que ele é B, ele pode ser Bzão ou Bzão. Aí a gente entra num negócio que se chama genética. Isso, eu Entendeu? estudei um pouco sobre isso, que eu até umas aulas no YouTube que eu tive essa curiosidade, né? Ele pode ser Bzão ou Bzinho. Você só vai mandar para o seu filho um izinho, porque você é O. Você é O. Então, você só vai mandar o izinho, porque você é izinho. Você só vai mandar o izinho, né? Ou seja, um pequenininho. O seu marido, se for Bzinho, o seu filho, né? Pode ser do tipo O. Mas a grande chance é dele ser do tipo B. Mas eu vou te contar uma coisa. Eu sou O positiva, o meu marido B negativa, minha filha é B negativa.
Nem o RH meu ela carregou, ela ficou com todos os recessivos do pai dela. E isso foi o meu filho também. Eu tava vendo isso sobre o recessivo, né? Dando uma. Só que quando a gente não pergunta, assim, não tem alguém para conversar, a gente fica na dúvida, né? Estuda, mas fica na dúvida, né? A genética é um negócio muito louco, né? Na genética a gente consegue entender tanta coisa, é um negócio muito doido. Genética é um negócio muito doido. Mas que eu gosto muito, eu também dou aula de genética, viu? Ai, que Eu dou aula de genética. aulas aí com você, né? Eu dou aula de genética também, estou dando aula de genética. De farmácia você não sabe, não? Você vai pegar alguma matéria? Eu não sou farmacêutica, né? Então, É. posso por disciplina básica. Eu não, essa Mas parte de. às vezes tem, né? Às vezes, se for uma disciplina básica, pode ser que eles me deem, mas senão eu não tenho domínio, né? Eu vou ensinar o que eu não sei, aí não dá, né? Eu acho que até o semestre a gente e o pessoal da biomedicina tem as Vai matérias. junto, porque as disciplinas são básicas, né? E E pode ser. Aí pode ser que a gente se encontre, então. quem sabe, tomara, né? Com prazer. Tomara. Um prazer, viu, gente? Uma realização enorme. Ai, que legal, Valdir. Parabéns. Que maravilha, maravilha. A imagem, né, na biomedicina é um negócio muito forte, né, Valdir? É um negócio muito forte. Que joia. Fico feliz de ver vocês assim, todos realizados, né, esse tempo todo. É muito legal isso, né? Eu acho que o estudo ele tem esse poder de mudar a vida das pessoas, né? Com certeza, quando você terminar a faculdade, você não é mais a mesma pessoa que iniciou. Isso é muito legal, né? Muito legal. Parabéns. É isso aí, é o que eu falei, né? Tem esse poder, é o ensino que faz isso. Gente, foi um prazer estar com vocês, tá bom? A gente se cruza por aí, tá? Boa noite, pessoal. Obrigada pela companhia, tá? Um beijo, gente. Um beijo.